Falando no Neymar, vamos falar da volta dele, porque ontem ele chegou a jogar, né? 20 minutos, ajudou como pôde a equipe, mas o Santos acabou sendo eliminado da Copa do Brasil pelo CRB nos pênaltis. Já tem fila aí pelo goleiro do CRB. Foi bem demais ontem. E aí, Ana, como é que foi esse jogo? Ô, Mari, deixa eu começar depois Claro, da Ana. desculpa. Assim, um primeiro tempo que me passou uma impressão, assim, como o resultado foi 1-1 no primeiro jogo, os dois times com receio de perder. Por exemplo, eu vou primeiro não tomar um gol e se consigo eu faço um gol. Tá. Pelo menos esse primeiro tempo me passou essa impressão. Foi muito truncado, de poucas chances, né? Teve essa chance do Barreal agora, que ele acaba chutando para fora, ele perde o gol, enfim, na travessa, perdão. Ele acaba não conseguindo finalizar. Foi um Santos muito burocrático. Com o CRB, que respeitou, deu a bola, marcou um pouco mais baixo, né? Respeitou o Santos. O segundo tempo ele muda. E aí o protagonismo dos goleiros começa a entrar em ação, né? Tanto o Matheus Albino quanto o Brazão pegaram bolas espetaculares. E aí o Santos, assim, falando um pouco do elenco do Santos, me deu também a impressão que o Santos estava esperando a entrada do Neymar para se soltar. E se soltar de uma forma assim, o Neymar entrou, eu vou descarregar toda a responsabilidade nele. No tanto que os jogadores recebem a bola, é impressionante. A primeira coisa que eles fazem, olha pro Neymar. Entrega a bola para ele, mesmo que ele esteja numa zona do campo, que ele não vai resolver, que ele não vai conseguir ser o diferente. Então, assim, para mim, um dos motivos, olha que defesaço do Brazão, do elenco do Santos esse ano não está conseguindo desempenhar nesse brasileiro, é por isso. Eles se ancoram muito no Neymar. Transfere muita responsabilidade, não assumindo aquilo que eles têm que assumir. E aí o Neymar, vindo de lesão, ainda tentando buscar uma forma normal, não consegue desenvolver e acaba acontecendo. Isso aconteceu ontem. Gente, muitas defesas, né? Muita. Essa aí também foi sensacional. Teve uma bola, uma falta lateral, não sei se a gente vai mostrar no finalzinho. Essa aí o Neymar deu uma sorte, tá? Que o atacante do CRB perdeu um gol feito. Foi essa? Não foi essa, foi outra, desculpa, foi outra. Sem goleiro, acho que é o Mikael, o atacante, perde no finalzinho ali, os 41 minutos ali, perde uma chance. Mas foi um... Até esqueci o que eu estava falando, gente. Do elenco do Santos. Do elenco do Santos. É isso, que se ancora, essa oportunidade que eu falei aí, que o Mikael, se não me engano, perde um gol que não pode perder, né? Mas é isso, o elenco do Santos pra mim que eu não acho ruim no papel, de verdade, só que não tá dando liga. Acho que tá faltando um pouco de assumir a responsabilidade. O Neymar ontem até foi um pouco rígido, forte nas palavras na entrevista dele. Essa bola. Mas eu concordo, cara. Eu acho que os jogadores do Santos precisam entender a responsabilidade e a situação que o time tá. Diga lá, Rick, o Ramon abriu o raciocínio dele falando sobre a impressão que tinha do time do Santos estar esperando pelo Neymar. Que a hora que ele entrar vai resolver e tudo mais. Isso se traduz em pressão para um dos lados ou os dois lados? Time que já está em campo e Neymar que ainda vai entrar? Isso se traduz para a realidade do Santos. Que o Santos sem o Neymar... A dependência é? Exatamente. E foi comprovado em 20 minutos. Antes disso, o Santos teve uma ou duas boas jogadas feitas... Antes dele? Mas, e olha lá, mais ou menos. Quase, tipo assim, esporádico. E com ele, o Santos muda de patamar. A qualidade técnica do Neymar é absurda. Só que ele mesmo falou, pós-jogo. Eles não podem esperar que só eu faça o melhor. E era mais de um o mês Neymar fora, né? sozinho, ele não vai responder. Eles têm que me sozinho ajudar, não vai cada um resolver. tem que... Agora, vamos colocar na ponta do lápis. Lembre-se que o Santos, ano passado, era a Série B. O CRB é Série B. Hoje, se terminasse o campeonato da Série B, o CRB subiria, porque ele é o quarto colocado para a Série A. E o Santos cairia. Então, assim, se você... É um duelo de mesmo nível, Exatamente. É duelo de mesmo nível, só muda, entre aspas, CRB, pelo amor de Deus, não me entenda mal. A camisa que é do Santos, que tem uma história muito maior, antiga, do que a do CRB. Mas você não acha o elenco do Santos superior tecnicamente? Calma, eu acho muito aí eu vou entrar no contexto. Só que assim, será que esse elenco é capaz mesmo? Porque tinha o Pedro Caixinha, não deu conta. Agora tem o Xavier, não está dando conta. Então, ou o planejamento está errado, ou os jogadores não estão assumindo aquilo que eles podem assumir. Eu acho que tem um pouco dos dois, sabe por quê? A entrevista do presidente no jogo contra o Vasco me marcou muito. Porque ele disse que perder em São Januário para o Vasco, para uma equipe que quer ser protagonista na Série A, era inadmissível.
peraí, ele tá desconecto com a realidade do É isso que eu ia Santos hoje. falar, O Santos é um clube gigantesco, não tem discussão sobre isso. Só que o Santos tá vindo da Série B. Mas às vezes o protagonismo também pode ser esse, né? Negativo, né? Não, mas eu não sei, eu ele- entendi também de uma outra forma. Quando ele fala que o Santos vai ser protagonista naquele contexto ali, é óbvio que ele foi muito mal, né? Falando assim, inclusive desrespeitando o adversário que era o Vasco, né? Naquela oportunidade. Mas quando ele fala a equipe vai ser protagonista, eu entendo que a equipe vai ter todos os holofotes, mas porque tem o Neymar. Mas aí que o não planejamento... estava jogando. Mas o planejamento tá errado. Tinha toda uma Entendi, história, entendi. entendeu? Será que não era sobre isso O que que ele me falava? dá a entender é que... Porque eu não posso acreditar que não é ele achava informação, é opinião. Que internamente, eles acreditam mesmo que podem brigar pelo título. Eu sei que tendo mas aí tinha o acabado Neymar... de chegar da Eu Série sei B, que será? tendo o Neymar... Não, mas ele fala isso na entrevista. É, realmente, estou me lembrando Então, aqui assim, agora. tendo o Neymar Não, no título, elenco... né? Não, ele fala sobre o protagonismo nesse sentido mesmo, assim, de brigar por coisas grandes. G4, você entende? Só que assim, cara, vocês podem me corrigir, mas nos últimos anos, as equipes que vêm da Série B, o que destoou foi o Grêmio, que foi vice-campeão brasileiro com o Soares, que vinha de uma Série B do ano anterior, né? Subiu o Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio, certo? Os três brigaram na parte de baixo da tabela e só o Grêmio foi vice-campeão. Ponto. Assim, de resto, que eu O venho... Cruzeiro, agora recente, quando subiu, teve dificuldade. Exatamente. Então, assim, internamente me dá a impressão, gente, não é informação, é opinião, que lá dentro eles tratam esse ano do Santos para ser protagonista, coisa que não é. É um ano de manutenção, até porque o Santos financeiramente não tem uma saúde para contratar jogadores toda hora o nível do Neymar. Então, assim, é manutenção esse ano, de reestruturação na Série A, entendendo que é uma Série A dificílima, com um nível de confronto altíssimo, para o ano que vem, sim, reestruturar novamente, subir o seu elenco de patamar e aí sim começar a pensar em protagonismo. Então, assim, eu não concordo com a primeira fala do presidente no primeiro jogo. Isso pode ter impacto interno e aí as coisas não estão andando como eles pensam e desanda tudo lá dentro. A sensação que eu fiquei na montagem do elenco do Santos, nesse mesmo período, é que era o seguinte, tem um elenco aqui que vem uma base da Série B, a gente vai trazer alguns jogadores... né, Que foi contestado no passado, né? exatamente. Vamos trazer alguns jogadores aqui de um outro nível. Esse time organizado, o Neymar vai ter a importância que ele já tem, né? Que é um grande jogador, que vai chegar para fazer a diferença, mas o todo já vai estar organizado para ele. Acontece que esse todo não se organizou. Esse todo não se organizou com o Pedro Caixinha e o Kleber está tendo muita dificuldade para organizar esse todo agora. Então, assim, claro que a responsabilidade vai ficar em cima do Neymar e quando um time que não conseguiu se estruturar em 5 meses, quando vem um cara do nível do Neymar, é isso que o Ramon falou, é bola no Neymar, vai lá e se vira. Porque o time não está organizado para jogar de outra forma. O Neymar não entrou para complementar algo que já estava minimamente organizado. Ele entrou para salvar um time que não conseguiu se encontrar na temporada ainda. O que faz com que, para ele, seja um esforço ainda maior. Porque ele está voltando de lesão, ele ainda está bem distante do ritmo natural que o Neymar já se apresentou. Não estou falando nem do auge, estou falando minimamente Neymar 2022, vai. Então, para ele, o esforço vai ser muito maior. E o resultado vai ser sempre mais difícil, porque o time não está bem. Os jogadores não estão confiantes. Isso fica muito claro, eles não estão confiantes. E aí você pega o jogador, que é a principal esperança para o time ter boas atuações. Ele volta de lesão, não está bem está fora de ritmo. Me desculpa, eu não sei que conta de matemática foi essa que fizeram, que acharam que esse time ia dar certo dessa forma. Para mim, sempre ficou claro que não daria. E olha que loucura. Porque assim, você percebe que mentalmente, jogadores que até o ano passado fizeram bons campeonatos... Guilherme, pô. Guilherme. Gil. Ontem perdeu o pênalti, inclusive. Brasão. O Pituca. O ano passado era o capitão, era o líder. Não está conseguindo jogar, está sendo até já pensando em fazer uma moeda de troca, alguma coisa, uma negociação. Então, essa fala do presidente caiu muito ruim para o elenco. Envelheceu mal demais. Exatamente, porque assim, você trouxe uma pressão pro elenco que eu acho que eles não imaginavam. E aí eu tô com a mão. Talvez esse elenco pensou assim, vamos fazer uma manutençãozinha aqui, vamos brigar ali meio de tabela, tá? Se lá na frente, se acontecer alguma coisa diferente, o Neymar ter uma sequência de jogos, o Neymar conseguir renovar e nos ajudar até o fim do ano, a gente busca algo maior. Mas quando o presidente chega e já fala que tá buscando título, é um elenco formado para buscar coisa... Rapaz, dentro do vestiário isso não é legal. E se você não tiver
um treinador que saiba separar isso pro campo e bola, tem tudo para dar ruim. Separar, proteger. Desse Essa discurso. coisa. Ó, ele falou porque ele é presidente, ele tem que falar mesmo, ele tem que usar as palavras. O Santos é grande, a torcida precisa desse alento, desse carinho. Mas a nossa realidade não é essa. Mas a torcida hoje cobra essa fala. Então, mas é isso que eu Tem tô que te ser falando. inteligente na hora. Então, mas o presidente, eu como presidente, eu ia falar a mesma coisa, pô. Eu tô com o Neymar, vou falar que meu time vai brigar por meio de tabela? Não, eu vou falar que meu time vai brigar. Até porque os anos seguintes, os anos anteriores, Já tava ruim, já né? tava ruim. Então, aí o CEO ontem do Santos, o Pedro Martins, falou em solução de dentro do CT. Que tem um momento da entrevista que ele dá, que ele fala, aspas aqui do Pedro Martins, avaliação interna é de que todos precisam fazer melhor. E aí ele elenca diretoria, comissão técnica e jogadores. A gente sabe que o elenco... Poxa vida, ele descobriu uma fórmula nova. Falar isso aqui é corajoso. Falar isso aqui é Essa corajoso. fórmula é nova, acho que nunca ninguém pensou nisso. Colocar diretoria nesse bolo aqui, eu achei corajoso da parte dele. A gente sabe que o elenco do Santos, pelo que foi projetado, Rick, não era para estar na situação que está. Hoje, a gente não cumpriu um dos objetivos da temporada. Imagino que, no mínimo, ele imaginasse se classificar às oitavas da Copa do Brasil. E aí, em outro momento, ele diz, nossa ideia é olhar para dentro do CT e não para fora. E aí eu pergunto a vocês, pode estar lá dentro a solução? O problema me parece que está. O problema, com certeza. E aí eu quero saber, a solução pode estar lá dentro? Em relação ao que você disse, solução, o que lá dentro? O que o torcedor quer ver, vamos falar, é resultado. Exato. Dá para corrigir isso com o que o Santos tem produzido? Essa foi uma das maiores críticas ao trabalho do Carille no ano passado, né? O Santos, pela primeira vez, fez uma temporada inteira sem apresentar um bom futebol. Evolução, um bom futebol e um bom nome ao futebol de novo, né? Mas o Carille cumpriu o que tinha que ser feito. Ser campeão subindo. E não você espera gostava. de um time quando... Porque Não saiu o nem na futebol foto do do título. Carille, o que o Carille pensa de futebol, não é o que está no DNA do Santos. Eu sei que... Mas aí o erro é dele? Não, De quem contratou ele. Concordo, E exatamente. aí eu pergunto, errou se ele subiu como campeão? Não errou, exatamente. Só que... E acertou de não ter renovado. Já que as ideias, o DNA do Santos, com desempenho, não estava agradando a torcida, Vocês são mesmo sendo incompatíveis, campeão e subindo, perfeito. Contratou um técnico que pensa um DNA do Santos. Dorival não no- deu certo. Dorival no Caixinha. Flamengo. Não deu certo. Dorival, você acha que foi isso, No Rick? Flamengo, porque o Flamengo não ficou satisfeito só com os 2 títulos que o Dorival conquistou. Eles queriam que o Flamengo ganhasse e jogasse bem. E o Dorival não conseguiu fazer aquele time jogar bem, por isso que trocou. Para Dorival, obrigado, temos 2 títulos aqui, mas não é isso que a gente quer. Não é o DNA do Flamengo. É espetáculo. É espetáculo, por isso que ele tirou. Mesma coisa com o Carille. Ah, foi campeão, tá? Passamos, voltamos para a Série A, mas não é isso. O DNA nosso não tá nesse estilo de jogo seu, Carille, né? Desculpa te cortar. Não. Só para finalizar uma coisa de desempenho do Santos aqui. Eu estou fazendo a conta aqui. A estreia do Kleber Xavier foi contra o CRB no jogo de ida, né? Então de lá para cá são... 3 semanas? 1, 2, 3, 4, 5 jogos. 5 jogos, se você olhar defensivamente, o Santos sofreu 3 gols. Melhorou, né? 5 jogos. Sofreu 3 gols. Fez um. Mas só fez um. E então, assim, a eficiência do ataque... Ontem o Neymar entrou, colocou o Souza na cara do gol, logo depois de um cruzamento foi o cabeceio do Tassiano, certo? Certo. Ele deu E uma o Santos chapada perdeu com o muito, goleiro. o Santos perde muito gol. Né? Então, ontem não jogou o Tiquinho, iniciou o garoto David Washington, e o Santos não consegue fazer gol. E quando você não consegue fazer gol, estoura lá no brasão, estoura lá atrás. Mas aí diz o Felipe Luiz, né? Eu não chuto a gol. Diz ele muito bem, porque ele foi cobrado por isso também numa coletiva mas é do responsabilidade Flamengo. dele. Do Flamengo, Mas eu não você, chuto mas a você gol. percebe que tem algumas coisas no Santos que eu particularmente, isso também não é só uma opção, não é uma informação. Que tem jogadores que você vê que tem qualidade, mas não estão conseguindo jogar. Soteldo, Inseguros, exato. Roleiser, pra mim é um Exato. baita jogador esse Exato. menino. Até agora não desenvolveu o que a gente gosto. esperava. Entendeu? isso, Mas cara. é um baita... É isso, não organizaram a casinha, então eles estão Exatamente. inseguros pra Seguros. jogar bola, cara. É um time Aí que não tem tem essa frase organização do Neymar que pra mim é forte. pra confiar. Não pode depender só de mim. Aí pra mim isso é forte. Mas é a realidade do Santos. Parece que o Soteldo tá esperando o Neymar pra ele voltar a ser o Soteldo, que o Roleiser tá esperando o Neymar pra ele voltar a ser o Roleiser, que o Tiquinho tá... Ó, queira ou não queira, o Tiquinho ano passado foi importantíssimo pro Botafogo. Né? Então assim, e por que não encaixou? É isso, essa estrutura que foi montada, parece que ela não tá encaixando. Ou Tá que não foi montada.
Aquele quebra-cabeça que você olha, tá faltando uma peça, mas você não consegue achar. Isso. A peça tá do seu lado, mas não Isso, tipo, o time tá criando, mas não tá fazendo gol. Ou tipo, o time tá se defendendo bem, mas não... Não tá acontecendo. E aí essa fala do diretor, eu acho que é isso. Vamos olhar pra dentro aqui? A gente tem possibilidade de olhar pra dentro e resolver isso. E aí ele a tá rota, certo, né? Eu acho. Aí ele tá certo. Eu acho. Vamos ouvir o Neymar, então, depois da partida. Aliás, temos Neymar e temos Kleber Xavier primeiro e Neymar. Dói muito em qualquer circunstância, né? Perder é ruim, ser eliminado é pior ainda, ser eliminado de uma competição que é muito importante, né? Uma competição onde o Santos já foi campeão e a gente buscava com certeza a passagem, né? Trouxemos para cá essa decisão, infelizmente não conseguimos definir bem o jogo no primeiro jogo em casa, trouxemos para cá com chances ainda, mas não conseguimos. A dor é grande, a dor é hoje, a dor é essa noite, é dificuldade muito grande para esse momento e seguir trabalhando. Não tem outra palavra. O que dizer? Não tem o que dizer. A situação é muito ruim, a gente sabe disso. E só depende de nós para mudar a nossa situação. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Como você sentiu nesse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei, depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo não pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para passar essa situação. Bom, vou voltar ali no Kleber Xavier primeiro, porque... Primeiro, só fazer um elogio ao nosso repórter, Matheus. Foi bem demais. Numa época que temos encontrado coletivas e entrevistas tão sofridas, ele foi muito bem, muito, como disse o Rick aqui no nosso off, muito educado e firme nas perguntas para o Neymar, porque chega ali na hora, filho, tem repórter que treme, né? Repórter de jogo grande. Elogia. Repórter de Parabéns atleta aí grande. pelo retorno. E aí, como você se sentiu? Matheus é um moleque fera mesmo. Parabéns, Matheus. Matheus, um beijo para você. Vou começar então pelo Kleber Xavier, porque também pude entender aqui em off que é um profissional que tem admiração aqui da mesa. Eu não conheci pessoalmente, não também, Henrique, mas Ramon... Trabalhei 2 vezes com ele, tanto no Internacional quanto no Corinthians. Inclusive, ele é Como a comissão da seleção, né? Gosto muito dele, são pessoas centradas, estudadas, boas, competentes, né? E ele está tentando fazer... Eu estava a contagem aqui, ele tem 5 jogos só, gente. Essa mudança de ideologia do Santos... Caixinha, César Sampaio, internamente, e Kleber Xavier são ideias diferentes de jogo. Isso demora também para o elenco assimilar essa ideia de jogo. Isso também está na conta desse mau desempenho do Santos até aqui. Ele precisa de tempo, ele já estancou a sangria defensiva que tinha o Santos. Agora tem que trabalhar a parte ofensiva. Tempo. É aquele equilíbrio. Mas aí, que loucura, né? Mais uma vez a diretoria fez besteira. Porque se ela troca o Caixinha pelo Xavier com uma metodologia diferente... Não tem tempo pra isso. Não, mas amigo. aí eu discordo, sabe por quê? Porque se você tenta uma coisa e ela não dá certo, você tem que ir pro extremo. Caramba, mas ele veio tipo, do Carille e Diniz. Caramba, Não, olha Carille isso, que Diniz. loucura. Carille, Caixinha Entende? Carille, Caixinha e Kleber. Mas acho que tem que mudar. Kleber, eu vou te falar que eu nem sei o que a gente poderia esperar como treinador, porque as referências que a gente tem são do auxiliar. Né? São do auxiliar. E aí, Ana, esse passo de repente não foi muito maior que as pernas, não, diante, não que ele não tivesse preparado. Mas ele pega o Santos com a história que tem no momento delicado que está. Não pode ter sido arriscado esse movimento para os dois, tanto o clube quanto o profissional? Acho que até mais para o Santos do que para o Kleber, né? Porque no papel de se tornar um treinador, né, um frontman ali, eu acho que ele tentou o que aparecia e apareceu o Santos junto com o Matheus, né, o filho do Tite também, e ele foi de uma forma muito corajosa assumir. Acho que se você, na minha análise, vale muito mais para o Santos pensar, poxa, dentro da dificuldade que a gente apostou num novo treinador. Eles não foram buscar um medalhão, né? Eles apostaram em 2 treinadores, né, gente? Porque a experiência do Caixinho no Red Bull Bragantino é uma e no Santos é outra, né? Com 2 tipos de investimentos diferentes, com perfis diferentes. Então foram 2 apostas em sequência por parte do Santos. E aí vou na carona do que disse o Rick. De novo, cai na responsabilidade da diretoria. Porque aí, né, Mari, a gente falou já dos jogadores, fizemos uma análise aqui, eu concordo com todo mundo, que esperam muito do Neymar, isso, em um outro momento a gente vai falar sobre isso. Mas vale até para a seleção brasileira, né? A seleção brasileira também fica esperando sempre a volta do Neymar.
Enfim, eu já falei sobre isso aqui e isso acaba também refletindo no Santos. No segundo, da comissão técnica, o Kleber está tentando, são só 5 jogos. Também tenho muita expectativa em relação ao Kleber Xavier. Quero muito que ele se torne o treinador que eu acho que ele tem potencial para ser, como pessoa, como profissional do futebol. Só que aí você vai na carona da diretoria, cara. Eles erraram muito e quem tá pagando é um elenco que teve que mudar mudanças de padrões de trabalho muito distinto e tá tendo que se adaptar trocar o pneu com o carro andando. Ainda que tem uma parada agora para aprimorar, para melhorar algumas coisas, que eu acho que vão melhorar, inclusive, mas eu acho que foi uma decisão ousada da diretoria, né? Só para falar, Mário, que é claro que o torcedor santista não gosta. Mas pelo menos o Santos só vai ter atenção agora para o Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Isso é que eu falei, não é calendário. Agora, então, com mais uma eliminação, não é calendário. Vai ter tempo para descansar, treinar, colocar tudo que ele... Então, assim, é claro que o torcedor santista ele não queria, principalmente financeiramente, que o Santos está mal. Uma Copa do Brasil perdeu aí 3 e pouco, quase 4 Mas milhões. nesse momento, escapar do rebaixamento vai ser um título. Eu sei que é cruel falar essa frase, mas é isso, cara. Ontem, eu pensei sobre o que o Ramon falou também ontem, porque quando a gente vê, só da gente olhar a arte aqui atrás, é um CRB e Santos. A gente desconsidera que um hoje subiria e o outro hoje cairia. Então a gente tinha um duelo equilibrado. Eu não sei se por isso eu perguntei ao Richarlison lá no início da nossa discussão, ter o Neymar 36 dias sem jogar, à disposição de um jogo que era equilibrado. Fora de casa, para decidir, porque na hora que ele entra, é a tábua de salvação do Kleber Xavier. Você tem o Neymar no banco, a hora de você usar essa que sua vaga tá a perigo. Se ele tá no banco, ele vai entrar. Exato. Olha os números do Neymar desde que ele chegou. Eu não sei exatamente o que pensar sobre isso, considerando o equilíbrio do confronto. De novo, eu sei que você vai olhar aqui no nosso telão e vai falar, não é possível. Você está falando que o Santos e o CRB é um confronto equilibrado? Sim. Hoje ontem, sim. Considerando o momento... Não, mas não é? Com todo respeito ao CRB, é bem triste a gente falar isso com o Santos na competição, né? Aliás, não tá mais, porque quem avançou foi o próprio CRB. Mas, dada a situação das duas equipes, sim, era um confronto equilibrado. Então, achei arriscadíssimo depender do Neymar, que só jogou 20 minutos, depois de quase 40 dias parado, não? Sim, totalmente. É um risco. Assim, é aquela coisa. Se o Neymar está apto a jogar 5 minutos, ele tem que jogar 5 minutos. Eu penso dessa maneira. Eu também. Mas tinha que valer o risco, Mari. Era um jogo eliminatório que valia quase 4 milhões. Não arriscadíssimo para o Neymar, arriscadíssimo para a equipe, porque era óbvio que o que o Richarlison trouxe ia acontecer. Tá todo mundo esperando a entrada dele. Ele só não fez o gol da vitória, mas Caramba, assim, ele ajudou muito. Ele ajudou, cara. Com 2 toques na bola, ele colocou 2 caras na cara do gol. Ele ajudou. E finalizou uma bola que o Matheus Albino pegou de uma forma espetacular. Ele ajudou. Então, assim, se você for Valeu parar... a pena os 20 minutos dele. Beleza, não classificou, mas ele conseguiu fazer. Exato. Se a gente voltar ali, naquela tela dos números do Neymar... Dá pra gente voltar, não dá pra botar de novo? O melhor momento do Santos na temporada foi esses 7 jogos do Neymar. O Santos chega na semifinal contra o Corinthians e perde por detalhe na Arena, na Neoquímica Arena. Por detalhe, o Santos poderia ter sido finalista do Campeonato Paulista. Então, assim, esse contexto também chega naquilo que o presidente falou. Que ele imaginou que com o Neymar saudável, o Santos estaria nesse patamar. Exatamente. De semifinalista do Paulista, de quase finalista. Olha os números aí. Só que aí depois o Neymar se machuca. E aí o Santos... presidente mirou no Neymar hipotético, acertou no Neymar real. Exatamente. E aí o Santos só... Porque toda essa formação de equipe... ela foi feita através do Neymar estar presente. Perfeito, concordo. E o Neymar estando presente, como ele demonstrou em campo, o Santos mudou de patamar. Tanto é que, nesse contexto que a gente viu ali, todos nós falávamos, o Santos, nossa, que time e tal. O Guilherme jogando bem. Assim, é só encaixar o Neymar aqui. É só. Não é? O Neymar, só. E naquela época tinha Só encaixar o Neymar aqui. Não, que nem tinha discussão, né? E tinha um detalhe, o Soteldo não estava jogando. Muitas das vezes, porque estava machucado. Então, assim, nossa, a hora que o Soteldo voltar, então Neymar, Soteldo, Guilherme, Tiquinho. Então, tudo isso é colocado agora na balança. Mas eu achei que a gente ia ver mais desses aí sem o Neymar. Só que aí que tá. Zé Rafael, Tiquinho. O Zé voltou agora. O Tiquinho não Agora. esperava nada. O Tiquinho não esperava nada. O ano passado, a temporada dele... Eu falei isso aqui no começo do ano. Eu não achava que ele fosse... O ano passado, as participações dele com o Botafogo oscilaram demais, né? Não foi o ano do Tiquinho, comparado com 2023, Mas quando ele... o Botafogo achou o Igor Jesus também. Não, e não só isso. Quando precisou dele,
que o Botafogo ficou num jejumzinho ali na reta final, acho que foram uns 3, 4 jogos, ele também não conseguia jogar. Então, assim, eu falei isso aqui em janeiro desse ano, eu não tinha grandes expectativas em relação ao Tiquinho, mas eu tinha expectativa que, dentro desse contexto, ele fosse ajudar fosse ajudar mais. Mas, coletivamente, não é um time equilibrado, muito pelo contrário. Aquele time que a gente falava no começo da temporada, que era só encaixar uma peça aqui, outra ali, ele não aconteceu. Ele se transformou num time hipotético também. Uma observação, que loucura, né? Se a gente pegar outro contexto do Caixinha, quando o Caixinha chega, o Gil não era... Ele falou que o Gil era peça fora do baralho dele. Depois? Virou titular e capitão. Então, tem E agora o Gil, de novo, já não tá mais a peça do baralho. O futebol é dinâmico, querido. Caramba, Você tinha que saber isso. É isso que eu tô te falando de planejamento. Você sabe que não tem só uma coisa, Mari, rapidamente, que me pega muito em relação ao Neymar. O desgaste psicológico de você ter que ficar ali, ó, toda hora, assim. E aí vem sempre aquele papo, mas ele ganha milhões por isso. Gente, vamos tirar os milhões de lado e vamos pensar aqui na pessoa que trabalha, né? No trabalhador lá. A pessoa trabalha. Qual que é o trabalho do Neymar? Neymar é jogador de futebol, gente é jornalista, é apresentador, sou comentarista. Então a gente tá aqui. Imagina o desgaste, eu fico pensando muito no desgaste, em que energia que ele tem, quando a gente fala de renovação de contrato, que energia que ele vai ter que encontrar para, primeiro, viver uma situação assim, com 32 anos, tirar time de zona de rebaixamento, fisicamente muito distante do ideal. Voltando. Depois de 2 anos sem conseguir jogar. Então, assim, eu sinceramente, eu não sei se ele tem energia para carregar esse caminhão nas costas, entendeu? Eu, sinceramente, tenho essas dúvidas. Isso não é uma crítica, isso é uma análise de comportamento. Eu não sei se ele tem energia para mover esse clube para sair dessa situação depois de tudo que ele passou nos recortes dos últimos 5 anos. Troca de clube, lesão, eliminação em Copa do Mundo da forma como foi, e essa pressão do cara ir lá e torcedor, né, ficar tirando uma com a cara dele, e aí ele responde torcedor. Eu não sei se ele tem mais essa, sabe, vou trazer esse caminhão aqui, vou carregar essa mochila nas minhas costas. Eu penso muito nisso. Como o jogador que chegou no extremo, psicologicamente falando, né, de grandes decisões, de grandes oportunidades, se ele tem essa energia para, tipo, beleza, peraí, gente, vou colocar aqui, vou carregar, vou conduzir. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, cara. Resolver de novo, né? Quem merecia estar ganhando milhões porque ele vai gastar a palavra, Mariana inclusive... Fontes. Não, essa aí, obviamente. Já ganha. Mariana Fontes. Não, mas melhor do que ser milionário é ter amigo milionário. Isso isso é bom demais. Isso é bom.